Boa noite, cults. Como que vocês estão? Estamos aqui no nosso segundo episódio, no nosso podcast cultural Arte em Fala. Hoje estou recebendo aqui uma amiga, design, muralista, Liz Medeiros. Liz, é um prazer estar recebendo você aqui conosco. Prazer estar aqui, muito tá feliz. Bom? Muito feliz. Faz tempo que a gente não se vê. É verdade. Faz bastante tempo. A gente já frequentou, já fomos muito para praia juntos, muitas resenhas, muitos projetos. Pois é, com esse calor, né? Podíamos estar lá em Atafona, né? Vamos embora. E aí, Liz, fala um pouco da sua vida, como que você iniciou nesse trabalho? Você sempre pensou em ser design? Você sempre pensou em trabalhar como artista? Fala um pouco para o telespectador sobre sua história. Eu, desde muito novinha, sempre andei nesses ambientes de fazer alguma coisa relacionada à arte. Era colagem, era caderninho, era coisas de criança, mas que no final das contas foi se tornando uma profissão. Assim, eu estudei em escolas que preparavam para medicina, engenharia, por exemplo, e eu me sentia fora da caixinha ali. Aí eu recuei, fui para uma outra escola que tinha mais essa vertente artística e mais livre. E lá eu encontrei uma profissional, uma professora excelente de artes, a Dani, que me indicou o curso de design gráfico, que até então eu achava que eu não tinha não sabia fazer nada. Mas depois ela me ensinou e me instruiu que o que eu fazia era design, né? E arte também. Aí eu fiz a faculdade de design no IFE, formei em 2019, aproveitei tudo que você pode imaginar lá dentro, todos os cursos, pintura, serigrafia, fotografia, tudo que aparecesse. Eu estava dentro de tudo, até espanhol eu me envolvi lá dentro. Sim. Então, assim, aproveitei com todas as ferramentas que eu tinha e foi isso. E o design me lapidou para ser uma boa artista. Sim. Então você trabalha desde 2019 na área ou durante a faculdade você já fazia algumas coisas? Então, eu trabalho com arte de começar a vender minhas coisas, seja ela qual for, em 2014. Em 2016 eu abri minha empresa, né? Só que em 2014 eu também entrei na faculdade. Então, quando eu entrei, eu já me sentia mais livre para fazer algumas coisas. E aí, à medida que eu fui me formando, passando as etapas da faculdade, eu fui também melhorando o meu trabalho. Então, em 2014 entrei na faculdade, em 2014 também comecei a trabalhar. Sim. Eu era bem novinha. Depois, em 2019, eu me formei e aí entrou com muralismo e tudo que tiver. Já naveguei por muitos mares dentro da arte. Sim. Você já fez alguns trabalhos, né, para projetos meus, inclusive. Sim. Né, para quem não sabe, a capa do meu terceiro livro, Identidade a Mais, foi a Liz, né, que produziu. Foi com muito carinho. E o miolo dele também, né? Todos os desenhos, em cada passo ali, né? Nós desenvolvemos 12 passos, em cada passo ali tem um desenho seu, né? Sim, esse projeto foi muito especial, porque ele me deu realmente liberdade artística que eu precisava, que o meu chefe, no caso você, me deu essa liberdade e eu acho que isso conversou muito com o livro. Eu não sei de que forma isso foi depois verbalizado entre as pessoas que leram, né? Mas foi uma coisa assim de alma mesmo, de traduzir, porque é difícil traduzir o que uma outra pessoa está escrevendo, né? Sim. E eu acho que foi muito prazeroso para mim conseguir transformar aquilo ali em arte. E ela é simples, mas ela comunica muito, assim. E isso é muito legal. E até o início, no caso da parte 2 do projeto, né, do livro, que nós tivemos o lançamento dos produtos, né, que você também esteve na sessão, né, de fotos. Você também fazia as artes para as redes sociais e que 95% das artes a gente depois transformou em caneca. Isso. Também como produto. Muito bom, foi muito interessante, né, esse trabalho que você fez para o livro. Tanto a Amanda quanto a Iris amaram e todas as outras pessoas, principalmente a arte das canecas. Todo mundo falou, nossa, que magnífico.
né? Tanto a questão das cores quanto a questão da criatividade que foi colocado ali. E a questão das imagens, né? Das figuras dentro do livro, eu acho que casa realmente muito com o tema que foi proposto. Você leu o livro antes, né? Você foi uma das primeiras que leram o livro. Até para você entender o conceito do projeto, e depois, quando você me perguntou, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, não, agora é você que vai fazer. Eu te dei, né, que é a minha maneira de pensar, dei total liberdade para você como artista soltar a sua imaginação, e eu tô hiper, mega satisfeito. Sim, no início de cada projeto, né, que eu já participei de algumas questões suas de projetos seus, como agora, por exemplo, mas no início de cada projeto, eu acho que a gente tem que ter muita fé de acreditar que vai dar certo, e mesmo que as pessoas não levem tão a sério, porque depois a gente passa o tempo, quanto tempo passou do livro, né? Sim. E a gente olha para trás e vê o caminho que a gente construiu. E muitas pessoas não levam a sério, mas quem levou tá colhendo os frutos, né? Exatamente. E foi para sempre, né? É o que eu falo, o livro, a sua arte também é para sempre. Eu passei esses dias, né, por um mural ali na rua ali do Detran, se eu não me engano, numa casa, e eu falei, cara, esse muro aqui foi pintado pela Liz. Tenho quase certeza. Aí não deu para olhar assim de fundo, mas era bem característico da sua arte, da sua maneira. E como foi? Assim, você iniciou, você ainda continua como design gráfico, mas você, Sim. no caso, hoje, o seu foco maior, correto? Sim. É a parte muralista. Muralista. Você desenha em muros. Fala para mim, como que foi isso para você? Explica um pouco pro telespectador. O design, para mim, ele é a base de todo o projeto. Eu acredito muito, eu sou das antigas de pegar um papel, um lápis e dali sair tudo que eu faço, seja qual projeto for, ou de design ou de arte. O design eu trabalho ainda sim, tenho agenda aberta, estou atendendo para identidade visual, rede social, vídeo, foto, enfim, no geral, mas eu me dedico o tempo maior à arte em parede, porque é uma coisa que é um tipo de trabalho bem flexível, do qual eu posso ser completamente autora da minha arte. E no design a gente fica um pouco voltado para a necessidade do cliente em si. Mas eu amo os dois, faço os dois e fico muito feliz. A arte em parede, ela veio num momento de pandemia, né? Onde as pessoas estavam muito tempo em casa. Sim. E queriam mudar o ambiente. Então, eu comecei a mudar o ambiente das pessoas no meio da pandemia. Quer dizer, quando dava, né? Quando flexibilizou mais. E aí, depois desse momento, as empresas começaram a me procurar. E aí foi crescendo essa coisa toda de arte em parede. Eu já fazia, mas deslanchou mesmo na pandemia. E como que é para você, assim? Porque nem todo artista, no seu momento de produção, nem sempre ele está bem, né? E você falou que grande parte do início ali do seu trabalho com o mural foi na época da pandemia. Como que é para você ter que passar uma mensagem através da sua arte positiva em um momento tão catastrófico como foi? Vou falar uma coisa que o Bodinho me disse uma vez, que o muro vira meu espelho. E isso me tocou muito, isso é muito real. A gente só sobrevive, quem é artista, principalmente de pintura, ele sobrevive muito da pintura. Então, a cada pincelada, a cada projeto terminado, a cada projeto iniciado, a cada processo, a gente vai se curando. Então, eu tô ali pintando, eu não tô pensando só na pintura, eu tô pensando na minha vida, no que eu posso melhorar, no que eu posso fazer, solucionando problemas que antes eu não conseguia. Então, é uma forma de terapia também. E olha que magnífico, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, que é um certo tipo de terapia, também pode ser rentável. Sim. Então, assim, é muito Isso demora quanto tempo? Tem uma média, assim, de quanto tempo que você demora para pintar um muro? Painéis pequenos eu faço em um dia, mas eu sempre gosto de deixar 2 dias como uma forma de entregar dentro do prazo e não atrasar. Painéis grandes já cumpri em 2 dias também. Tipo, fiz um painel no hotel
a sua Hotel, que tem lá no Porto, e era uma parede de 13 metros de comprimento. Eu precisaria ali de um auxiliar e demoraria, sei lá, uma semana. Eu fiz em 2 dias sozinha. Nossa. Sim, pela necessidade da urgência do cliente. Então, e foi assim, cansativo, mas Pendurado no em final... andaime. E no final eu pensei assim, cara, eu ultrapassei meus limites. Então, se fosse uma coisa flexível de fazer em um mês, por exemplo, eu não ia aprender tanto quanto eu aprendi fazendo em 2 dias, assim. E foi uma das obras mais lindas que eu fiz de acabamento, de seleção de cores, sabe, de objetivo dos elementos. Muito legal. Liz, antes de continuar, eu quero falar um pouco do ProUni, né, que o ProUni também está conosco nesse segundo episódio, né, como patrocinador. Esteve no primeiro com o PJ e agora nesse segundo com a Liz Medeiros, né? E o ProUni, as inscrições, no caso, para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, ele começou no último dia 25 de setembro e ele vai até dia 20 de outubro. Então, assim, você que é pai, você que é mãe que está assistindo esse podcast, né, corre lá no site, lá tem um edital, no site do ProUni, lá tem um edital, inscreva o seu filho para ganhar bolsas de até 50% de desconto. Eu, se fosse pai, com certeza iria escolher pelo ProUni, que é uma das melhores, se não a melhor escola na nossa cidade aqui de Campos Goytacazes. E Liz, existe uma diferença entre o seu trabalho com muro para o grafite? Existe. Eu faço totalmente com pincel e tinta. Sim. Os meninos do grafite ou as meninas do grafite é totalmente com o material de grafite. Acaba que o serviço deles, eu acredito que seja mais rápido no sentido de que tem a tinta ali disponível, não precisa, como pincel, toda hora ficar, né, pegando tinta, aquela coisa toda. Mas eu tenho vontade também de me aventurar no grafite, mas eu deixo tudo muito orgânico para mim. Os experimentos que eu faço, eles são muito orgânicos. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com design e fazendo muralismo, eu também estou fazendo quadros, ou eu estou fazendo uma colagem, ou eu estou vendo um filme que eu vou tirar dali algum projeto legal. Então, e assim, na minha vida, 24 horas por dia, tudo que eu vejo, tudo que eu leio, tudo que eu consumo, se volta para minha arte. Eu vou pegando um pouquinho de cada coisa e entendendo aquilo ali para depois mastigar e traduzir em forma de arte. Ah, cara, muito legal. Você faz também fora de campus? Sim. Como que é para você hoje, que hoje você vive, né? Esse é o seu trabalho. Sim. A gente sabe o quanto que é difícil. A gente estava conversando um pouco aqui no off antes de entrar no programa. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Temos vários artistas, né, espalhados, seja na nossa cidade, né, e nos arredores, né, nos outros municípios. E a gente sabe o quanto que é difícil até a aceitação um pouco também desse tipo de trabalho, né? Existe até um certo preconceito, tanto do grafite quanto do muralismo. E queria saber de você, se você faz fora, como que é para você lidar, às vezes, com esse preconceito. Sim, eu faço serviços fora também, em outras cidades. Por enquanto foram as cidades mais perto, né? Como São João da Barra, Gruçaí, Etafona, Búzios, o Porto, que foi algo muito importante para minha carreira também. E aonde me chamar, eu estou indo, né? Não tenho problemas com essa questão de viajar para trabalhar. Inclusive, eu até prefiro também ocupar outros lugares, né? Meu lema é muito ocupação, ocupe os espaços. Sim. Ocupe tudo, vamos botar todo mundo para ver arte. Então, é isso. De alguma forma, quando a gente também começa a se habituar com uma cultura de uma outra cidade, a gente também acaba se alimentando daquilo, né, para trazer para a nossa arte, né? Sim. A pergunta que você me fez a respeito do preconceito, dentro da arte, as mulheres já têm um espaço muito pequeno. Sim. Né? Isso não é de hoje, de muito tempo. E aí que vem a questão de nós seguirmos fortes e juntas, nos impondo naquilo ali, sabe? Quanto melhores formos e estudarmos e corrermos atrás daquilo que a gente quer, e de apoiadores e de gente que coloca a gente para cima, melhor. E acredito que quando uma mulher sobe, ela tem obrigação de puxar as de baixo para subir junto com ela. Então, eu não me relaciono apenas com mulheres artistas, eu me relaciono com artesãs, entre outras
áreas de fotografia, enfim, para que a gente esteja sempre unida e crescendo junto, porque, de fato, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Né? Não, Então, sem dúvida. A luta de vocês, né, mulheres, persiste, né? Nessa área cultural, né, com certeza deve ser, né, para você, né, como mulher, você tem mais propriedade para falar, sim, mas eu e eu acredito... ainda sou uma mulher branca, né? Então, assim, Sim. eu tenho muita oportunidade a mais. Né? Uhum. Então, a minha correria não é só por mim, porque eu não penso no singular, eu penso no plural. Uhum. Né? Então, eu gosto também de levantar todo mundo e, de fato, que me levantem também, né? Sim, sim. Até porque normalmente esse trabalho é algo que ele é um pouco mais latente da periferia, né? E como você falou, né? Por você ser branca e tudo mais, tem toda essa questão de aceitação. Não, na verdade, eu quis dizer o seguinte, eu como mulher branca e do meio que venho, tenho mais oportunidades do que a Sim. mulher preta. Sim. Então, assim, isso dói muito em mim também. Eu não sou preta, mas eu posso lutar por isso, Claro. sabe? Então, me deixa bem... É um manifesto para mim. Sim. Tudo isso é um manifesto para mim. Eu trago isso muito na minha arte, né? Eu trago inteligência emocional, depressão, ansiedade, todas essas questões psíquicas, né? Eu gosto muito de tratar sobre isso. E tratar sobre a igualdade também. Sim. Entendeu? De retratar na sua arte todos esses temas e tudo mais. Até porque são temas que assolam hoje, né, a sociedade, ainda mais depois da pandemia, que ainda temos resquícios de várias pessoas com crises existenciais, de ansiedade, todo esse complexo, né? Sim. O artista, ele navega nesse mar, né, de muitas inseguranças, dificuldade de apoio, dificuldade de patrocínio, mas também ele tem que se levantar, também tem que correr atrás, lutar, né? Então, com relação a essa questão psíquica, emocional, né, dos artistas, eu converso com muitos colegas de trabalho e eu vejo que tanto em mim quanto neles há uma coisa muito em comum que é administrar esses sentimentos, essas sensações, porque nós, diferente das outras pessoas, como artistas, nós sentimos muito mais que os outros, assim, não mais, né? Não tô botando mais e menos, mas assim, a gente sente com uma intensidade maior, assim, e isso é bom, positivo para a arte, mas a gente precisa também saber administrar isso dentro da gente para poder mudar a vida de alguém, né? Aquela velha história que a gente tem que se ajudar primeiro para depois ajudar o outro, né? Sim, sim. Então, a nossa vida, ela é realmente pautada em crescimento e desenvolvimento todos os dias, para que a gente possa ser um profissional excelente. É muito legal. Liz, antes da gente continuar, tem mais um recadinho também com a Super K Veículos. Eles também que estão conosco, estiveram conosco no primeiro episódio, estão conosco também nesse segundo episódio. Júnior, muito obrigado por todo o apoio. A Super K hoje, né, está num mega feirão ali na região de Goitacazes. Então, se você quiser vender o seu carro ou comprar o seu carro, não pense duas vezes. Procure o Juninho lá na Super K Veículos e compre agora mesmo. Fala que vocês viram essa mensagem pelo podcast Arte em Fala, que ele vai dar um desconto maior ainda, tá bom? Liz, o que você espera de você, para você, daqui a um ano? Que bela pergunta. Que responsa. Ainda bem que você falou 1 ano, que fosse 5 era muita coisa. Não, pois é, eu pensei antes de falar 1 ano, eu pensei em falar 5, não é 1 ano só. Eu espero que eu esteja cada vez mais evoluída mentalmente, né, emocionalmente, para lidar com os conflitos do artista. E eu espero também que meu trabalho continue e seja mais reconhecido ainda, que eu desenvolva ainda mais minhas técnicas. E, principalmente, algo que eu gostaria de fazer muito é oficina. Antes eu pensava muito em fazer oficina para criança. Eu adoro criança. Acho que trabalhar na primeira infância é excelente para poder desenvolver um bom adulto. Sim. Mas também percebi que não para por aí. Eu gostaria muito de falar para outros artistas. Trabalhar
essa persona artista para que ele se desenvolva cada vez mais. Você já deu alguma palestra em escola, alguma coisa Já assim? dei palestra no Salesiano, já dei palestra no IFE, né, em vários ambientes assim. Sim. E isso já dei em curso de fotografia também, então eu acho que o retorno foi muito bom, muito positivo. E com a correria do dia a dia, eu fui meio que deixando esse projeto de lado. E esquecendo o quanto foi importante para outras pessoas e para mim também. Para sua formação também. E eu percebi que eu preciso voltar, né? Mexer na minha caixinha de projetos e tirar ela de lá e botar em prática, que eu acredito que eu posso me ajudar e ajudar muitas outras pessoas e as pessoas me ajudarem também nesse processo de oficina, por exemplo. Esse é o seu sonho ou você tem algum outro sonho? Muitos sonhos, muitos sonhos. Mas eu acho que morar em um lugar, não digo nem fora, mas eu acho que morar em um lugar onde eu tenha mais acesso à cultura e à arte, onde tenha mais trocas coletivas, onde tenha mais oportunidades e valorização do meu trabalho também. Sim. Vou pedir para a produção passar um pouco do trabalho da Liz aí, para os telespectadores, né, olharem um pouco. Olha que lindo. É muito bom. Esse mural, por exemplo, você demorou quanto tempo para fazer? Um dia. Acho que foi em torno de 6 horas. Ele tinha mais ou menos uns 4 metros. É você que escolhe o processo de cores ou o cliente fala com você? Os dois. Quando o cliente necessita de também dar aquele pitaco no que precisa e tal, a gente trabalha junto, mas quando ele me dá liberdade artística, eu faço o projeto do zero sozinha. Muito legal. Vamos lá para a próxima. Olha. Esse aí foi aonde? Esse foi numa empresa de como fala? Distribuidora. Uma distribuidora. Uma distribuidora. Não, muito legal, muito legal. Esse também foi nessa distribuidora. Esse foi um trabalho bem difícil, porque é numa escada bem alta, assim. Isso tudo com pincel? Esse foi com uma caneta em específico. Pincel também usei. E aí você vê, assim, a foto parece ser pequena, mas é muito grande. É o tamanho da escada inteira, assim, de ponta a ponta. Nossa, muito legal. Aí sobe no andaime na escada. Imagina que coisa maravilhosa. Gente, pra mim não dá porque eu tenho medo de altura. Vamos lá. E pra mim, quanto mais alto for, melhor. Sério. Jura? Juro. Eu adoro esse desafio. E você gosta de aventura? Eu não gosto de altura, mas para fazer esses serviços, eu acho que quanto mais alto, mais interessante aquilo fica. Eu fico, gente, eu tenho que vencer isso aí. Olha só. Parabéns. Quem sabe eu não precise fazer uma parede também para enfrentar esses medos aí. Vamos lá, produção, mais uma. Esse é no meu quarto. Jura? Juro. Ali tá sua arrobinha da rede social. Esse é numa clínica pediátrica. Nossa, muito legal. E aí, nesse caso, é interessante porque é uma clínica pediátrica. O público-alvo é criança. Então, eu tenho que olhar o que a criança vai enxergar ali. Principalmente a altura dos elementos, né? Sim. Que ela tem que ter acesso a isso. Encostar a mãozinha, né? Não, e é toda uma mensagem, né, cara? Todas as formas e tudo mais. Cara, muito interessante. Parabéns mesmo. E aí? Esse foi Química? Esse foi numa escola de biologia, aqui em Campos mesmo. Muito legal, muito legal. Na entrada da escola. Liz, fala então pra gente, você quer deixar uma mensagem para os telespectadores? Quero. Fala. Quero dizer para os artistas da cidade, Campos, que a gente pode se juntar ainda mais do que já somos juntos, criar maiores vínculos, lutarmos um pelos outros, compartilhar conhecimento, ajudar mesmo no dia a dia coisas básicas que um não sabe, o outro sabe. Vamos juntar, vamos nos ajudar. Né? Nós não somos competidores, nós podemos ser colaboradores um do outro. E eu estou à disposição, assim, graças a Deus eu tenho grandes amigos na arte e eles me ajudam muito, muito. E eu também, sempre que tenho oportunidade, estou ajudando também, colaborando, mas eu acho que nós podemos ser maiores ainda. Sim, sim. Movimentar a arte, movimentar a política, movimentar os espaços, ocupar. E eu acredito muito nisso, muito nisso. Envolver as pessoas em arte. Eu acho que a arte cura, a arte liberta, a arte transforma, a arte tira a gente da rua, tira a gente da fome. E eu acho que a gente pode tomar posse disso e se manifestar em prol disso. Não, e eu assino embaixo. A arte
A arte, o processo para mim, por exemplo, de escrita vem da psicologia, assim. É um desabafo e é um momento onde eu converso, né, com o meu eu, né, no caderno, e concordo 100% com você que a arte ela tem um poder, né, e pode ser ainda mais poderoso de maneira social de mudança para a sociedade, né? Eu fico muito é muito desafiador para mim, né, ter iniciado esse projeto, no caso do podcast, voltado exclusivamente à área cultural, porque temos muitos talentos, né, em nossa cidade. Temos muitos talentos que estão saindo de nossa cidade e desbravando o mundo por aí. E acredito que parte da nossa missão é essa, de deixar rastros de eternidade, né? Através da escrita, do muro, uma música, né, numa foto que é tirada, enfim. É bem por aí. Ainda mais se a gente começa de baixo, né? Com crianças. Sim. Eu acho que é por aí. A arte revela histórias, né? Uhum. E eu sou muito ligada a essa questão de história, da história de tudo, da história de tudo. Uhum. Eu gosto disso, da história de tudo, porque a minha história, a sua história, a história de onde a gente veio, a história da cidade, a história das mulheres, da luta da mulher, a história do pobre, do preto, enfim, é a história e a arte. Eu acredito que é necessário que a gente pare de olhar para um quadro, uma arte, uma coisa assim, alguma coisa relacionada à arte, seja música, seja fotografia, e tem no caso, parar de ter essa visão de mídia social, que é aquele olhar de 5 segundos, acabou, já vamos para próximo. Ah, sim. Sabe? Então, acho que a gente precisa observar mais, né? Não, sem dúvida. E ter mais carinho por aquilo, porque quando a gente fala que a arte transforma, quem não está envolvido nisso não entende o patamar que isso pode chegar. Então, quando você se envolve, você conhece que as crianças, elas são criativas, os adultos também são. Uhum. Então, por exemplo, uma criança, a gente ensina ela a ser livre nas suas escolhas e na sua criatividade. O adulto, a gente tem que recuperar. Exato. A gente tem que recuperar a criança perdida. Já conta aí o Pequeno Príncipe, né, para nosso exemplo. Sim, sim. E é um processo de cura para o adulto muito maior, né? Porque ele volta ele destrava coisas que talvez na infância dele ele deixava ali, sim, guardadinho debaixo do tapete, né? Sim, exatamente. Muito legal. E estamos chegando então ao final desse episódio. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente possa fazer vários e vários outros projetos juntos, seja na parte literária, seja na parte de eventos, seja na parte de design, de muro, enfim. Fico muito honrado e saiba que durante todo o processo, das vezes quando a gente trabalhou juntos, eu aprendi contigo, né? E mesmo que talvez a vida tenha nos afastado de alguma maneira, saiba que sempre quando a gente se esbarra, eu tenho algo a aprender, né, com você. Sim, eu te agradeço muito pela oportunidade, não só de agora, mas de todos os projetos que você me envolve, e não só o projeto da vida também, de ter a oportunidade de fazer parte da sua vida também. Sim. Então, eu estou muito, muito feliz, muito realizada de estar aqui. Era onde eu queria estar nesse momento. Então, muito agradeço legal. Muito. Gente, obrigado pela audiência. Cults, até o próximo episódio. O próximo vai ser com o Jota, um artista circense. E eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como amaram esse episódio com a Liz Medeiros e amaram o episódio com o PJ. Teremos muitos outros convidados ligados à cultura. Fica conosco.